Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 6 horas. As notícias com João Gama. Bom dia, hoje é dia de votação final global do Orçamento do Estado. Os deputados voltam ao plenário depois de uma semana de votações. Na especialidade é um documento que terá a aprovação garantida com a viabilização do Partido Socialista. Apesar de já durante as votações na especialidade do Chega ter anunciado o voto contra, o Orçamento vai assim repetir o sentido de voto que teve na generalidade quando votou contra o documento ao lado da Iniciativa Liberal e dos partidos à esquerda, o LIVRE, o PCP e o Bloco. A maratona de votações na especialidade continuou durante o dia de ontem. Foi alargada a isenção a 5 autoestradas, da A2 à A6 para residentes no Alentejo, A41 e A8 para pesados e ainda a A25. Foram propostas aprovadas contra a vontade do Governo, que definiu a maioria negativa como um consórcio Chega-PS entre acusações de populismo rodoviário. O PS juntou-se também ao Chega para aprovar o reforço de verbas ao Tribunal Constitucional à revelia do Executivo de Luís Montenegro. Neste quarto e último dia de votações em Comissão de Orçamento e Finanças foram aprovadas 23 propostas de alteração que se juntam às 132 que foram aprovadas nos dias anteriores. Esta quarta-feira o Chega foi mesmo o campeão destas alterações. Há uma emissão especial às 11h30 para ouvir aqui na Rádio Observador do encerramento do Orçamento do Estado na Assembleia da República. A Ministra do Trabalho admite que o Governo ainda tem esperança que a UGT desista de se juntar à greve geral no dia 11 de dezembro, apesar de acreditar que a paralisação vai mesmo avançar. Numa entrevista à RTP, Maria do Rosário Palma Ramalho prevê um grande impacto social e insiste que a greve geral não é adequada. É uma greve que nos parece muito inoportuna, não da parte da CGTP, que desde o primeiro momento que começámos a discutir este anteprojeto disse logo que era isto que faria, mas da parte da UGT, porque a UGT tem sido um parceiro que tem negociado muito com o Governo este projeto, aliás como os outros parceiros, mas nós, portanto, de certa forma apanhou o Governo de surpresa, porque justamente o ambiente é de grande cordialidade na negociação. A Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social diz ainda que não há tempo, antes de dia 11 de dezembro, para o Governo apresentar cedências adicionais e questionada sobre a presença do Primeiro-Ministro na reunião que aconteceu ontem com a UGT, Palma Ramalho recusa sentir-se desautorizada por Luís Montenegro. Esta reforma não é uma reforma da Ministra do Trabalho, este é um projeto normativo do Governo, foi aprovado em Conselho de Ministros, tal qual como está aqui. Coube-me a mim, porque estou nas funções de Ministra do Trabalho, liderar o processo negocial. Mas, repare, sendo um projeto do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro intervém quando quer, da forma que quer. Declarações da Ministra do Trabalho ontem à noite em entrevista à RTP. No final desse encontro em São Bento, a UGT assegurou que a greve geral é para manter e que, para já, não é possível chegar a acordo com o Governo. Eleições presidenciais. A revisão constitucional esteve em cima da mesa no debate desta noite entre Henrique Gouveia Melo e Jorge Pinto. O almirante assume que alterar o documento sem a esquerda não é o cenário desejável. O tema foi trazido à tona pelo candidato apoiado pelo LIVRE. Jorge Pinto desafiou Gouveia Melo a posicionar-se face a uma revisão constitucional drástica, levada a cabo apenas pela direita parlamentar. O almirante afasta essa hipótese. Eu acho que isso não seria desejável. No entanto, quem faz a mudança da legislação é a Assembleia da República e o Presidente tem poderes limitados. O Presidente tem que respeitar verdadeiramente a Constituição e os poderes que a Constituição determina para a Assembleia da República. Eu, de facto, não gostaria de estar nesse papel e julgo que não vai acontecer. Não gostaria de estar nesse papel e não vai acontecer. No entanto, terei que respeitar sempre a própria Constituição que eu juro. E eu estou muito contente e satisfeito com a Constituição atual. Acho que serve perfeitamente. Não há necessidade de revisão.
Henrique Gouveia Melo no debate frente a Jorge Pinto. Numa coisa, os dois candidatos estão de acordo, admitem dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão constitucional feita à revelia das promessas da campanha eleitoral. O candidato apoiado pelo LIVRE reconhece que é um poder para ser usado com moderação e nunca como uma sanção a um governo. No entanto, neste cenário, Jorge Pinto considera que é a decisão certa a tomar. Se houver essa tentação de uma revisão drástica da Constituição, não tendo passado por eleições legislativas, não tendo os portugueses tido a oportunidade de se pronunciar sobre ela, precisamente porque eu quero que um Presidente da República, e eu serei um contrapeso democrático, então eu iria dissolver a Assembleia da República. E é esta clareza que eu gostaria que estivesse em cima da mesa, porque não é um cenário hipotético, é um cenário possível. As declarações de Jorge Pinto e Henrique Gouveia Melo no debate de ontem à noite que foi transmitido pela TVI. Ontem, o Almirante ganhou um novo apoiante. José Sócrates diz votar em Henrique Gouveia Melo, apesar de não o conhecer, porque é o candidato que está em melhores condições para afastar a extrema-direita do poder. E Henrique Gouveia Melo reagiu a essa pergunta irritado. O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Mas deslocada porque... Deslocada porque dá a sensação que eu tenho alguma relação com o engenheiro José Sócrates. Não, ele disse que não. Ainda bem que ele disse que não. Mas, desculpa, isso para mim é espuma dos dias e é politiquice. O desagrado de Gouveia Melo ao ser questionado pelo apoio de José Sócrates. Os debates presidenciais continuam. Hoje à noite, António José Seguro vai medir forças com João Coutinho de Figueiredo na RTP. Já este Gouveia Melo Jorge Pinto vai ser o tema do explicador desta manhã. Juntam-se a nós Paulo Moacho, apoiante de Jorge Pinto, e António Tavares, apoiante de Henrique Gouveia e Melo. António Costa admite que o processo da Operação Influencer não fique resolvido antes de terminar o mandato enquanto Presidente do Conselho Europeu. Diz ser otimista, mas não tanto. O ex-primeiro-ministro foi, na semana passada, alvo de notícias por causa de escutas em que foi ouvido de forma indireta no âmbito deste caso. Em entrevista à SIC e ao Expresso em Bruxelas, António Costa recusou comentar o processo. No entanto, reconhece que as expectativas que tem do caso são moderadas. Já agora espero que isto se resolva antes do final do seu primeiro mandato e antes do segundo mandato como Presidente do Conselho Europeu. Eu sou tido como uma pessoa otimista, mas sabe que há matérias que ultrapassam o meu próprio otimismo. Curtas declarações de António Costa numa entrevista onde foi ainda questionado sobre as eleições presidenciais. Recusa revelar em que candidato vai votar no dia 18 de janeiro, apesar do apoio oficial do Partido Socialista a António José Seguro, que foi adversário interno de António Costa. O Presidente do Conselho Europeu refugia-se no cargo que ocupa em Bruxelas para manter o silêncio sobre as eleições presidenciais. Não posso, obviamente, tomar... O Presidente do Conselho Europeu só pode participar em campanhas eleitorais europeias e em atividades partidárias europeias. Portanto, participo nas atividades do Partido Socialista Europeu, mas não posso participar nas atividades do Partido Socialista de que sou militante, nem intervenho na política, na vida política nacional. Desejo que os portugueses possam escolher o melhor Presidente da República. Eu próprio votarei, seguramente, porque esse direito tenho e exercerei esse direito. Declarações de António Costa em entrevista à SIC e ao Expresso, uma entrevista exclusiva em Bruxelas. Tempo ainda para ouvir outras notícias que estão a marcar o dia de hoje. A Ministra da Saúde recebe os médicos tarefeiros no Ministério da Saúde, um mês depois de o Governo ter aprovado novas regras para a prestação de serviços nos hospitais públicos, alterações que foram aprovadas no Conselho de Ministros, que aconteceu no final de outubro. O Governo quer disciplinar os valores pagos à hora aos médicos sem vínculo ao Serviço Nacional de Saúde e também instaurar um novo regime de incompatibilidades, medidas que foram alvo de ameaças de protesto por parte dos tarefeiros. 2 membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nas imediações da Casa Branca. A Polícia Metropolitana de Washington avançou que o suspeito que ficou ferido está sob custódia. Trata-se de um cidadão afegão de 29 anos que terá entrado nos Estados Unidos em 2021 em fuga do regime talibã. A esse propósito, a administração Trump parou de processar todas as aplicações de imigração provenientes do Afeganistão. O próprio presidente norte-americano declarou o ataque como um ato de terror e enviou para as ruas de Washington mais de 500 membros da Guarda Nacional. Um incêndio em Taipó, no norte de
Hong Kong fez 44 vítimas mortais. Várias pessoas continuam ainda incontactáveis. As autoridades já abriram uma investigação para apurar a origem do fogo. Já há 3 detidos com idades compreendidas entre os 52 e os 68 anos. Liga dos Campeões, o Sporting venceu o Clube de Bruges por 3-0 com golos de Kenda, Luís Soares e Trincão. Hoje é dia da Liga Europa. O Futebol Clube do Porto recebe o Nice no Estádio do Dragão. O Braga joga na Escócia frente ao Rangers. São temas do Vamos à Bola. Começa já às 6h20. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.